Bora, galera, vamos começar agora a prova de 2016/2 da UVV. Primeira questão, vamos lá. Lembrando que, se em alguma situação essa prova ela foi alguma questão foi anulada, a gente não corrige aqui, porque a gente não quer corrigir coisa errada, né? Então, vamos lá. Questão número 1, leia o texto a seguir. Considerado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como um grave problema de saúde pública, o colesterol alto não tem sintomas, a menos que a situação seja grave. Colesterol é um lipídio que auxilia o bom funcionamento do organismo, mas em excesso torna-se perigoso, sobretudo para os maiores de 60 anos, e pode causar doenças vasculares como o infarto. O que a gente tem que saber? Bem, vamos marcar primeiro aonde que isso é feito, né? Então, vamos lá. Se você quiser saber de colesterol, no Vitória Bio, você tem que procurar a apostila de bioquímica na parte de lipídios. Os colesteróis são lipídios denominados lipídios derivados, aqueles que já passaram por um processo químico, tá? Então, os lipídios derivados são aqueles que já passaram por um processo de transformação química, que auxilia o bom funcionamento do organismo, mas em excesso é prejudicial para os maiores de 60 anos, que pode causar doenças cardiovasculares. Por quê? O acúmulo de colesterol forma o que a gente chama de placa de ateroma. E as placas de ateroma formam o que a gente chama de aterosclerose. Aterosclerose. Vamos para frente. Sobre esse tema, marca a afirmativa correta. Os lipídios são compostos orgânicos, está certo? Formado pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas? Não. São ácidos carboxílicos de cadeias longas. O colesterol é encontrado em alimentos de origem animal e vegetal? Não, o colesterol está presente só em animal. Aí você vai lá e compra óleo de soja no supermercado e está escrito produto livre de colesterol. Aí você fala, oh, que bom, porque colesterol é de origem animal e não vegetal. Aí eu falei errado. A função do colesterol no organismo é atuar como precursor de determinados hormônios esteroides apenas? Não, colesterol produz sal biliar, é importante para a absorção da vitamina D, tem vários processos que o colesterol está associado. O colesterol, quando de origem endógena, ou seja, produzido internamente no corpo, é produzido pelo fígado, isso daqui tá certo, tá? O colesterol, quando de origem, o colesterol do tipo LDL é conhecido como colesterol bom. Primeiro, não é colesterol. LDL e HDL são proteínas transportadoras de colesterol. Não tem nada a ver transportadoras de colesterol. Não tem nada a ver com o que é colesterol. O colesterol é o mesmo. O que vai diferenciar é se ele vai ser transportado para ser jogado no fígado ou se ele vai ser transportado para ser utilizado pelo corpo. Quando ele é transportado e jogado no fígado, a gente chama isso de proteína transportadora boa. Por quê? Porque ela leva o colesterol para poder ser consumido e aí não se acumula colesterol no seu corpo. Se ela vai e se acumula nos tecidos, a gente chama de proteína que transporta o colesterol de uma forma ruim, porque ela acumula o colesterol nos tecidos, tá bom? E aqui é o contrário, a gente chama de colesterol bom, aquele que transporta o HDL, e o LDL é o colesterol ruim. Eu gravei ruim, na verdade, quem me falou foi uma aluninha minha. Uma aluna minha, Estelinha. Luim do Cebolinha. Tem gente que fala, hoje Deus livra, ou seja, Deus te livra do problema, e LDL logo Deus leva, ou seja, você vai, passar por isso. Então, letra C, bora para a próxima. Questão 2, prova de 2016/2 da UVV, bora lá. O reino Monera abriga exclusivamente os organismos unicelulares procariontes. Aí vamos em algumas coisas. Reino Monera já não existe há um tempão. Reino Monera sumiu porque ele era considerado um reino totalmente polifilético. O que são organismos unicelulares e procariontes, hoje são divididos em dois grupos. O que a gente chama de arqueia, que agora está no domínio das árqueas, e o que a gente chama de eubactéria, que está no domínio das bactérias, do eubactéria, tá? Que são as bactérias verdadeiras. Está bem desatualizada essa questão, mas vamos lá, mesmo assim. Aonde que você vai achar todas essas informações? Na apostila de sistemática e sistemático não, né? Sistemática e microbiologia, na parte de procariontes. Na apostila ainda nem está
Monera, porque Monera não existe mais, tá? Procarionte. Quem são os procariontes? São os organismos de dois domínios. Domínio das eubactérias, são as bactérias verdadeiras, e domínio das arqueias, que são as que são considerados organismos, como que é o nome? Unicelulares, procariontes, mas que não, eles são mais grupos irmãos de eucária. É assim, ó, quando você pensa nessa divisão, você vai ter os eucária, que é o domínio dos eucariotos, você vai ter o domínio das eubactérias, que são os primeiros organismos que surgiram, e das... Ops, fiz errado. E das árquea. Árquea. A árquea, ó, ela tem o mesmo ancestral que os eucárias. Ela não tem o mesmo ancestral que as bactérias, beleza? Então, bactérias é diferente de árquea. No final, todo mundo tem o mesmo ancestral? Tem, porque todo mundo veio do mesmo conjunto quando aquelas coisas se organizaram e formaram, enfim. Vamos lá. Nesse reino estão agrupados dois tipos distintos de organismos, as eubactérias ou bactérias e as arcobactérias ou árquea. A gente também substituiu há muito tempo, evitamos utilizar bactérias junto com árqueo, tá bom? Esses grupos são geneticamente distintos e apresentam grande diversidade, tanto estrutural como fisiológica. Sobre o assunto, assinale as confirmativas abaixo. Confirmativas, chique, né? A maioria das espécies dos dois grupos apresenta uma parede celular com diferente constituição química. A maioria das espécies dos dois grupos apresenta, sim, uma parede celular. Aí, a constituição química é diferente, tanto em árquea como em bactéria, e isso é um dos motivos de ter jogado árquea para próximo dos eucariotos. Porque eubactéria, a parede celular é só de peptídeo glicano, então é totalmente diferente. As arcobactérias, são, em sua maioria, autotróficas, quimiosintetizantes, tá certo? E podem liberar metano, entre outros produtos, tá certo também. A parede celular mais externa das eubactérias é composta por polissacarídeo, lipídio, glicoproteína, colesterol e proteína? Não, não tem colesterol. A gente fala, na verdade, que é peptídeo, se é peptídeo, proteína, glicano, carboidrato. Vamos eliminar questões. Elimina aqui, elimina aqui. 1 e 2 está aqui, então continuemos, né? As eubactérias apresentam variação de forma e de metabolismo? Sim, pode ser. Tanto é que tem os nomes. Você tem cocos, você tem diplococos, você tem streptococcus, você tem estafilococcus, você tem também o que a gente chama de... você também tem o que a gente chama de vibrião, você tem o espirilo, você tem a espiroqueta, que é mais enroladinha assim, tá? Você tem o bacilo, que tem formato de bastão, então tem diversas morfologias. Ocorre no ar, no solo, em matéria de decomposição, tá certo. Então, 1, 2 e 4, aqui a gente elimina. Agora tem que ver se a 5 está certo. Muitas espécies de arcobactérias possuem estruturas externas como os flagelos e as fímbrias, sendo as fímbrias mais finas e mais longas do que os flagelos. Na verdade, o flagelo é mais fino e mais longo do que as fímbrias. Então, essa daqui é letra C. Bora para frente. Questão 3 da prova de 2016/2 da UVV, vamos ver do que se trata. As proteínas são macromoléculas formadoras de todos os seres vivos. Aqui deve ser um de todos os seres vivos. O citosol, por exemplo, é constituído por água e proteínas. Entre várias funções das proteínas, está a reposição do material celular desgastado e crescimento do organismo. Além disso, outras funções importantes podem ser simplificadas, como catalítica, transporte, defesa e armazenamento. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui de bioquímica do grupo das proteínas. Bora para frente. Tomando como, por exemplo, a queratina, albumina, quitina e miosina, é correto afirmar que a queratina está presente na superfície da pele e é o principal componente dos músculos. O músculo não tem queratina, eles sempre ficam fazendo jogadinha com queratina e actina. Os músculos é actina e não queratina. A viscosidade do plasma e a manutenção da pressão osmótica são conferidas pela albumina. É essa, tá? Inclusive, se você tem uma queda de albumina no seu sangue, você tem um problema nessa viscosidade na pressão ocótica, você desenvolve o que a gente chama de doença do Kwashiorkor, ou doença do filho mais velho. A quitina e miosina são proteínas muito abundantes na clara do ovo. Não é a quitina e miosina, é albumina, que funciona como reserva. Fiz errado. Albumina,
que são responsáveis pelo processo da manutenção do controle oncótico. O colágeno é abundante nos músculos, nos tendões, na pele, sendo coadjuvante da miosina no processo de contração muscular. Colágeno em contração muscular é a quitina e miosina. A impermeabilização da superfície dos vertebrados é uma importante função desempenhada tanto pela queratina quanto pelo colágeno. Colágeno, ele funciona como uma estrutura unitiva, é como se fosse uma cola, não tem a ver com a impermeabilização. A impermeabilização é queratina, e ela surge nos répteis, porque os répteis são os primeiros a ocupar definitivamente o ambiente terrestre, já que eles têm estruturas que evitam a perda de água. Bora para a próxima questão. Questão 4 da prova de 2016/2 da UVV. Cientistas descobriram uma ligação desconhecida entre o cérebro e o sistema imune. A descoberta de vasos linfáticos ligados ao cérebro se sobrepõe a décadas de ensino e conhecimento da fisiologia do cérebro e pode auxiliar a explicar doenças como mal de Parkinson e depressão. Sobre o sistema linfático, então, nós estamos falando de sistemas. Sistemas você vai encontrar na apostila de fisiologia, se é sistema linfático, na parte de sistema linfático. Talvez você não ache, porque todas as informações que tem de sistema linfático ocupam uma página, tá bom? Procura lá com carinho que tem. Aí está escrito assim: a função dos vasos linfáticos é levar oxigênio e nutrientes aos tecidos e às células. Isso daqui é função do vasos do sistema cardiovascular e não do linfático. A função do sistema linfático são 3. Recolher as linfas das extremidades, fazer o processo de imunização e também fazer o processo que a gente chama de liberar quilomicrons, que são proteínas transportadoras que auxiliam na absorção de lipídios. Os vasos linfáticos possuem importante função de combater infecções, pois carregam a linfa, líquido rico em anticorpos. Ele não é rico em anticorpos, ele é rico em células brancas do sangue, rico em linfócitos, que são as células brancas do sangue. Fazem parte do sistema linfático a medula óssea, os linfonodos, o baço, o timo e os rins? O rim não, nem a medula óssea. Mentira, a medula óssea sim, porque ela produz as células do sangue, tá certo, o rim não. Os macrófagos, células derivadas dos leucócitos do sangue. Os macrófagos são denominados de leucócitos, sim, leucócitos do tipo monócito. Monócito. Quando o monócito sofre um processo que eu chamo de diapedese é a saída dele do vaso sanguíneo, aí a gente vai chamar isso daqui de macrófago. Macrófago. A linfa possui coloração esbranquiçada. Sua constituição celular é semelhante à do sangue, possuindo, entretanto, um grande número de glóbulos vermelhos. Não é isso, tá? Superior ao encontrado no sangue. A linfa, ela só tem leucócitos, células brancas do sangue, não tem células vermelhas nem plaquetas. Então, a resposta correta nessa daqui é letra D. Vamos para a próxima. Prova de 2016/2 da UVV, questão número 5. A recente descoberta científica implica a associação dos mecanismos de defesa do nosso organismo com algumas doenças como mal de Parkinson e depressão. Sobre os mecanismos de defesa do corpo humano, assinale a afirmativa correta. Então, isso daqui também vai estar na apostila de fisiologia, na parte de sistema imunitário. Não, tá, sistemas de defesa, porque imunitário é um tipo de sistema de defesa. Sobre o mecanismo de defesa do corpo humano, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Os mecanismos de defesa não específicos não são capazes de distinguir um agente infeccioso do outro, mas são capazes de criar uma resposta imune. Inclui barreiras físicas como a pele e as mucosas, alguns tipos específicos de proteínas e células. Eles não criam resposta imune. Quem cria resposta imune é o sistema imunitário. Vamos para frente. Uma das respostas imunes generalizadas a uma inflamação é a resposta infecciosa. Células envolvidas na inflamação liberam mediadores químicos que promovem a vasodilatação, não é constricção, dilatação. Determina maior fluxo sanguíneo ao local da resposta.
Os mecanismos de defesa específicos se diferenciam dos mecanismos de defesa não específicos, principalmente por conta da sua especificidade e capacidade de produção de memória imune. É essa. Eu vou aproveitar, quando eu terminar, eu vou explicar um pouquinho do sistema imune para vocês. Neutrófilos são células que participam da primeira linha de resposta imune, migrando para os pontos onde agentes estranhos ao organismo e produzindo elevadas quantidades de anticorpos. Até aqui está tudo certo, só que ele não produz anticorpo, ele atua fazendo o processo de fagocitose, fagocitando agentes estranhos. A especificidade do nosso sistema imune se deve à produção de elementos chamados antígenos, que são proteínas produzidas por células do sistema imune em resposta à presença de anticorpos no organismo. Chamado antígeno, não, são chamados de anticorpo. Antígeno é quem vai provocar a resposta imune, anticorpo é o resultado da resposta imune. Existem 3 linhas de defesa do nosso corpo. A primeira linha de defesa a gente chama de barreira física. É uma linha que não é específica, tá bom? E aí, nessa barreira física, você tem a pele, você tem as mucosas e você tem também as enzimas, que são chamadas de lisozimas, que degradam a parede celular de bactéria. Onde tem lisozima? No seu suor, na sua glândula salivar, no seu, enfim, nessas outras regiões do seu corpo, tá bom? A pele e as mucosas funcionam como uma barreira física. Existe a barreira que a gente chama que é a sua segunda linha de defesa. A sua segunda linha de defesa está relacionada com os macrófagos e está relacionada também com proteínas de aviso. Os macrófagos são células que, são o monócito do sangue, quando o monócito sofre de apedese, vai para a corrente sanguínea, e aí pronto, os macrófagos fazem fagocitose. E tem as proteínas de aviso que nós chamamos de interferon. Os interferons, elas são proteínas como se fosse o botão do pânico da sua célula. Na hora que elas são ativadas, elas avisam para todas as outras células que está acontecendo uma inflamação em curso. E você tem a terceira linha de defesa, que é o seu sistema imune. O seu sistema imune é um sistema que ele é formado por algumas células, e aí você tem os linfócitos como principal atuante aqui, tem o linfócito T, linfócito B, linfócito TCD8, TCD4, regulador, supressor. Você também tem os macrófagos, e aí os macrófagos são esses que vão conseguir fazer a fagocitose das coisas, enfim. Essas aqui são as principais formas de identificação. Tanto a primeira quanto a segunda linha de defesa, que é aqui no caso é a barreira física, ou os macrófagos e as proteínas de aviso, são inespecíficas, ou seja, você vai ter inespecificidade. Enquanto que esse aqui do sistema imune são as barreiras específicas. As barreiras específicas são as barreiras em que você tem uma formação de célula de memória. E aí, se você fica doente pela primeira vez, você não vai ficar doente pela segunda vez da mesma doença, já que o seu corpo criou células de memória. Combinado? Bora para frente. Questão número 6 da prova de 2016/2 da UVV. Ela diz o seguinte: o sistema endócrino compreende um grande número de glândulas endócrinas cujos hormônios influenciam todas as funções do organismo. Se falou de sistema endócrino, vamos lá. Vai estar na apostila de fisiologia, na parte do sistema de mesmo nome, né? Que é sistema endócrino. Pronto. O sistema endócrino compreende um grande número de glândulas endócrinas cujos hormônios influenciam todas as funções do organismo. Deixa eu ler aqui, acho que é melhor para vocês, né, ficar lendo aqui. Além de atuarem sobre os órgãos não endócrinos, alguns hormônios exercem sua ação sobre outras glândulas, influenciando a secreção de outros hormônios. A ação hormonal é regulada por um feedback, no qual a elevada concentração do... Não. A ação hormonal é regulada por um feedback, no qual a elevada concentração do hormônio circulante inibe a liberação do próprio hormônio ou daquele que influencia a sua liberação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe uma glândula na sua cabeça que a gente chama de hipófise. Hipófise é denominada de glândula mestra. A hipófise produz um hormônio que eu chamo de TSH. Está em inglês, mas é hormônio estimulador da tireoide. Quando a hipófise, ela pode atuar em outros órgãos ou em outras glândulas. Quando a hipófise produz o TSH atua num órgão, que é uma glândula que a gente chama de tireoide.
A tireoide, quando ela é estimulada pelo TSH, ela produz os hormônios. Quais são os hormônios que ela produz quando ela é estimulada pelo TSH? O hormônio T3 e o hormônio T4. Pronto. Então, para a tireoide produzir T3 e T4, ela não produz sozinha, ela tem que ter o estímulo do hormônio estimulador da tireoide. Pronto. O que é feedback? Se você tem uma alta concentração de T3 e T4, isso vai inibir o TSH. A hipófise para de liberar o TSH. Por quê? Porque se o TSH, no final do processo, quer produzir T3 e T4, a alta de T3 e T4 inibe o TSH. E o contrário é verdadeiro. Se você tiver uma baixa de T3 e T4, isso vai estimular o TSH. E ao estímulo do TSH, vai fazer a produção do T3 e do T4, tá bom? Então, se eu tá faltando o T3 e T4, então você tem que colocar o TSH para poder funcionar. Vamos lá. Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale as afirmativas abaixo. A calcitonina é um hormônio peptídico, tá certo? Liberado pela hipófise. Hipófise não. Vamos pegar a caneta azul aqui. A calcitonina é liberada pela tireoide, cuja função é regular a concentração de cálcio no sangue. A gente já até falou isso numa outra questão, tá bom? Células da ilhota de Langerhans produzem 2 hormônios responsáveis pelo controle da glicemia pós-absortiva e do jejum, tá certo? O que acontece? Olha só, vou fazer aqui no cantinho, tá? Vou fazer aqui. Quando você está falando do aumento, vamos lá, 2 coisas. As ilhotas pancreáticas são 2. Na verdade, são 3. Você pode ter a alfa, a beta e a delta. Mas eu vou colocar aqui Gabi, tá? Como que eu fiz? Por que eu estou fazendo isso? Né? Uma aluna me ensinou isso, eu nunca mais esqueci, então eu sempre falo para os outros. Ó, células alfa do pâncreas produzem glucagon, células beta do pâncreas produzem insulinas. Então, as ilhotas pancreáticas, né? Na verdade, existem as ilhotas de Langerhans e as ilhotas pancreáticas, mas vamos chamar de ilhotas de Langerhans, você tem células alfa e células beta, cada um produz um hormônio. Quando e qual função? Aí é isso que eu queria falar com vocês. Quando você está com um aumento da glicemia, ou seja, quando você está com o que nós denominamos de hiperglicemia, a hiperglicemia faz com que células beta do pâncreas produzam insulina. Aí, qual que é a função da insulina? A insulina, ela vai pegar a glicose que está dentro do sangue e jogar essa glicose para dentro das células. Existe um hormônio que faz o contrário, a gente vai falar dele agora, tá bom? Isso daqui que a gente vai estar falando é da glicose. Existe o outro hormônio que nós denominamos de glucagon. Quando que o glucagon é liberado? Quando você está com uma hipoglicemia, as células alfa do pâncreas libera um hormônio que a gente chama de glucagon. E aí o glucagon, ele vai pegar as células, a glicose que está dentro das células e colocar para dentro do sangue. Então, eles controlam tanto a glicemia pós-absortiva, que é a absorção, e o jejum, quando você está sem, enfim, né, sem isso. Tá certo. Então, próximo. A somatotropina, quando em excesso no adulto, promove o crescimento anormal de algumas partes do corpo, como os pés. Somatotropina é o outro nome que eles dão também para GH, que é o hormônio do crescimento. Então, presta bem atenção. A sua hipófise libera um hormônio que eu chamo de GH. O GH, ou somatotropina, ou hormônio do crescimento, tá? Somatotropina, vai lá no seu fígado e estimula o seu fígado a produzir um outro hormônio que a gente chama de somatomedina. A somatomedina vai, então, nos seus órgãos e causa o crescimento dos órgãos. É isso que ele faz, crescimento dos órgãos. Pronto, não tem nada que se falar. Então, o que está falando? A somatotropina, quando em excesso, promove o crescimento anormal de algumas partes do corpo. A gente chama isso na criança, quando acontece na criança, de gigantismo, e no adulto a gente vai chamar de acromegalia. Próximo. Então, também está certo. Vamos eliminar o 1. 2, tá. O 3 está certo. Vamos ver o 4. O 6 a gente já sabe que está certo, né? Porque está nos 2, mas vamos ver o 4.
A adrenalina provoca vasoconstricção periférica, é vasodilatação, tá bom? Taquicardíaca, elevação da taxa metabólica, além de atuar sobre os caracteres sexuais secundários. Vai ser testosterona também que atua nos caracteres secundários, hormônios andrógenos, mas não adrenalina. Então, essa aqui está errada. Vamos ver essa daqui. 5. No duodeno, a colecistoquinina estimula a secreção do suco gástrico. Não, quem estimula a liberação do suco gástrico é a gastrina. Vou colocar na frente aqui para não ficar tão confuso. É a gastrina que estimula a liberação do suco gástrico, tá bom? 6. O hormônio folículo estimulante contribui para a espermatogênese, então o FSH contribui para a espermatogênese em presença de testosterona e na mulher estimula os folículos ovarianos, tá certo? Então é 2, 4 e 6, letra B. Bora para a próxima. Questão 7 da prova da UVV de 2016/2. Vamos lá. A figura a seguir representa uma sinapse nervosa. No Vitória Bio, nós ensinamos sinapse em histologia na parte de tecido nervoso. Com isso que eu estou falando para vocês, depois vocês podem fazer o seu próprio gráfico de questões e o que mais cai em prova, que vocês tanto perguntam para nós professores, tá? É desse jeito que eu vou separando as questões. Vamos lá. Se você olhar aqui, vamos olhar a figura primeiro. Você vai ter isso daqui, que é a terminação axônica de um neurônio pré-sináptico. Sináptico. Isso daqui é a membrana de um neurônio pós-sináptico. Isso daqui são os que a gente denomina de vesículas, né? Mas aí vai liberar aqui, na fenda, neurotransmissor. E aqui, assim, ó, vai ser o que a gente chama de fenda sináptica. Então, bora para frente. O impulso nervoso é transmitido em uma única direção, do dendrito, região identificada pela letra A. Letra A, na verdade, é o axônio, né? Mas para o corpo celular, indicado pela letra B, fenda sináptica, quando são ativados os receptores do axônios, indicado pela letra C. Não, gente, isso daqui para cima, vou até marcar com outra cor, do vermelho. Daqui para cima é um neurônio. Está mostrando o final dele, mas talvez ele era isso daqui, dendrito aqui em cima. Aqui é o dendrito de um próximo neurônio, está tudo errado nessa questão. Quando o impulso nervoso atinge a porção final do axônio, identificado pela letra A, ocorre a liberação de neurotransmissores que ficam armazenados em vesículas identificadas pela letra B, ativando receptores localizados dentro das células seguintes, identificados pela letra C. Essa daqui parece que é a mais correta, apesar de não estar tão certinha, tá? Agora, não sei que ele considere final do axônio aqui e aqui terminação axônica, aí tudo bem, eu aceito. Os principais neurotransmissores são adrenalina, acetilcolina, guanina, timidina, guanina, gente, timina. Isso aqui é base nitrogenada. Não tem nada a ver com neurotransmissor. Base nitrogenada. Neurotransmissores são opioides, serotonina, glutamina, GABA, que mais? Acetilcolina, base nitrogenada. Bora para frente. Os dendritos identificados pela letra A, não. Letra A é axônio. Então, era aquela mesma, tá bom? Apesar de não estar escrito tão certinho, mas dava para fazer. Nada de pedir anulação por coisa que dá para a gente fazer, tá bom? Questão 8 da UVV. Leia o texto a seguir. É fundamental que a compactação do material genético aconteça de forma organizada, pois somente assim pode ser viabilizada a ocorrência de processos funcionais, replicação, segregação dos cromossomos, expressão dos genes. Isso ocorre porque a extensão da molécula do ácido nucleico, que constitui os genomas, excede em muito as dimensões do espaço a elas destinados, como o núcleo de uma célula eucariótica. O núcleo de uma célula humana tem 6 micrômetros de diâmetro. Micrômetro, gente, é 10 a menos 6. E abriga uma extensão de DNA de 1,80 m. De 1,80 m. Cada célula sua tem 1,80 m de DNA. E aí eles se compactam para poder caber dentro de um núcleo que é
quanto? 6 a 10 a menos 6, imagina, tá bom? E aí vai estar falando de material genético na nossa apostila. Isso vai estar em citologia, na parte do núcleo e na parte de componentes nucleares. Eu nunca vi uma questão de prova que não tinha na apostila do Vitória Bio, tá bom? Bora para frente. Os nucleolos apresentam o material genético contido no núcleo, sendo resultante da associação entre proteínas e moléculas de DNA. Nucleolo, meus jovens, nucleolo é RNA ribossomal imaturo. E o RNA ribossomal, quando se junta com proteínas no citoplasma, forma um ribossomo. Falou tudo errado. A posição do centrômero serve de critério para classificar os cromossomos em 3 tipos? Não, em 4 tipos. Metacêntrico, quando ele fica no meio e separa 2 fitas aqui e aqui de tamanhos iguais. Submetacêntrico, quando separa aqui e aqui embaixo. Acrocêntrico, quando separa aqui. E telocêntrico, quando fica no telômero. Então, está faltando o submetacêntrico. Mas como ele disse, ele não disse assim, ó, apenas em 3. Se ele não falou apenas em 3, talvez possa ser essa. O que a gente faz nesse caso? Leia todas as alternativas. Os cromossomos são filamentos de cromatina que se condensam durante as fases iniciais da gestação. Os cromossomos são filamentos da cromatina, mas não se condensam nas fases iniciais da gestação. Se condensam no início da prófase e termina o processo de condensação na metáfase. Como eles estão alto grau de condensação na metáfase, a metáfase é denominada de fase do cariótipo. Ao iniciar o processo de divisão celular, os filamentos de cromatina começam a se condensar em espiral, formando o cromossomo. Tem gente que fala que cromatina e cromossomo é a mesma coisa. Não é. Cromatina é o conjunto de filamentos, né, que você tem do DNA, e aí, se você olhar, tem partes que são livres e partes que são condensadas. Essas partes que são condensadas a gente chama de heterocromatina, e a heterocromatina, ela é inativa. Isso daqui se condensa para fazer o silenciamento de genes. Por quê? Você é derivado de uma fecundação de um óvulo com o espermatozoide, né? Então, o material genético que você tem é do óvulo e do espermatozoide e vai ter essa célula aqui. Essa célula eu chamo de célula ovo ou zigoto. Essa célula depois vai começar a se dividir em várias células. Aí, no começo do desenvolvimento embrionário, você chega na mórula, depois na mórula você vai para a blástula. Na blástula, você tem uma separação. A primeira separação de células, tá? E aí, aqui vem para dentro. Essa parte de dentro da blástula eu vou chamar de embrioblasto. Essa parte de fora eu chamo de trofoblasto, tá? Então, aqui é o embrioblasto, mas você também tem o trofoblasto. Essa parte aqui de fora. Trofoblasto. Beleza. Depois, esse embrioblasto vai se dividir em ectoderme, mesoderme e endoderme do embrião. Mas, assim, da forma mais simples possível. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, o material genético que eu tenho veio todo dessa célula. Todas essas células aqui são clones, são células idênticas. Como que depois esses clones vai virar célula da pele, célula do músculo, célula, por exemplo, do tecido nervoso, célula do tecido, sei lá, do tecido conjuntivo. Como que isso vai acontecer? Como? Como e como? Isso acontece pois a gente tem silenciamento de genes. Então, presta atenção. Essa célula aqui poderia originar essa, tem todos os mesmos materiais genéticos e são idênticas. Essas células, elas vão ser direcionadas para alguma situação. Então, se você concorda comigo que se ela veio da mesma célula e é clone, ela tem os mesmos materiais genéticos, só que como que uma vira pele e outra vira cabelo? Cabelo não é célula, mas como que vira pele e vira músculo? Todos os genes responsáveis por músculos são enrolados e inativos em células da pele. Todos os genes referentes à pele são enrolados e inativados nas células do músculo. A parte que fica ativa, que é a parte que você vai ter os genes, a gente chama de eucromatina. A eucromatina de uma célula não é a mesma eucromatina de outra célula, tá bom? Na célula, isso aqui é cromatina. Essa cromatina, ela vai passar por um processo de duplicação na fase S do ciclo celular, fica unido por uma proteína que eu chamo de coenzina, e aí depois
você vai ter aqui a condensação disso daqui. Isso daqui, com duas fitas de cromatina idênticas, tanto é que a gente chama de cromátido de irmã, isso daqui é denominado de cromossomo. Ah, professora, mas por que quando vai explicar ciclo celular, vocês começam lá em cima já falando de cromossomo? Convenção. Para mim, uma convenção idiota, mas é que acaba confundindo a cabeça do aluno. Mas vocês têm que saber muito bem a diferença de DNA, cromatina e cromossomo. Vamos para frente. Na célula eucarionte, a cromatina é separada do citoplasma. Na cromatina é separada do citoplasma pela membrana celular? Não, gente, é pela membrana nuclear. E não, a gente prefere nem chamar de membrana, prefere chamar de envelope nuclear. Bora para frente. Então, a gente já marcou, né? Letra D. Bora para frente. Prova de 2016/2, nona questão. A empresa britânica Oxitec inaugurou nesta terça-feira a primeira fábrica de mosquito de Aedes aegypti transgênicos no Brasil. Uma tecnologia que, se aprovada, pode ajudar no combate de dengue. O que é um transgênico? É quando você coloca material genético de uma espécie em outra. Então, material genético de uma espécie em outra espécie. Sobre a técnica utilizada para produzir os mosquitos transgênicos, assinale a afirmativa correta. Essa questão vai estar na apostila de biotecnologia e na biotecnologia, na parte de transgênico. Bora para frente. Sobre essa técnica para produzir, assinale a afirmativa correta. Uma das técnicas utilizadas para produzir os mosquitos transgênicos, uma das técnicas utilizadas para a inserção dos genes de uma outra espécie no genoma do mosquito é a utilização de enzimas de restrição. Essas enzimas são específicas e cortam a molécula de DNA sempre nos mesmos locais. Tá certo, é chamado de enzima de restrição ou endonuclease de restrição. Já é essa daqui. Mas vamos ver o que está de errado nas outras. O objetivo da produção de organismos transgênicos é desenvolver novos tipos de seres vivos mais próximos da perfeição e isentos de doença geneticamente previsível. Nada na transgenia é previsível. Depois que você muda o material genético do indivíduo, isso é imprevisível, porque os genes se expressam de forma diferente, em quantidades diferentes, proporção diferente, tudo muito diferente. Embora tenham características muito importantes, as enzimas de restrição não permitem a caracterização precisa dos fragmentos de DNA. Na verdade, elas são específicas, tá? Os fragmentos gerados após a digestão com enzimas de restrição apresentam padrões de corte aleatório? Não, padrões específicos de corte. O melhoramento genético clássico consiste na transferência do material genético de um organismo ao outro, permitindo alterações previsíveis no genoma. Nada é previsível, tá, gente? Um dos problemas maiores de trabalhar com genética é que você não controla depois que você misturou. Enzimas de restrição ou endonucleases de restrição são proteínas produzidas nos núcleos da célula. Não sei se vocês sabem, mas enzimas de restrição é sistema de defesa de bactéria. Tem nada a ver com o nosso núcleo celular. Aí a gente utilizou esse sistema de defesa bacteriano, que é uma enzima cortadora, a favor do nosso material genético e acabou fazendo esse processo que é a produção de transgênico, utilizando a biotecnologia. Beleza? Bora para a próxima. Questão 10 da prova de 2016/2 da UVV. No tratamento de alguns tipos de câncer, a identificação de mutações em alguns genes específicos pode determinar o tipo de tratamento que o paciente irá receber. Isso porque a presença dessas mutações pode tornar o tumor não responsível a tratamentos. Não responsivo é não responder ao tratamento. Você pode fazer qualquer tratamento que pode não dar certo. Sobre mutações, aonde que você vai achar mutações na apostila do Vitória Bio? Você pode achar em duas partes. Existem mutações na apostila de citologia, na parte de mutações, na verdade, em 3 locais. Existe mutação na apostila de genética, que eu acho o melhor de todos, tá? Na parte de mutações. E existe também na apostila de evolução, um pedacinho de mutação na parte de teoria moderna da evolução. Teoria moderna da evolução. Carambolas. Da
Evolução. Pronto, vamos para frente. Sobre mutações, assinale a afirmativa correta. As mutações causadoras de resistência aos medicamentos oncológicos necessariamente foram transmitidas da geração parental à prole. Nada a ver. Se tem necessariamente, obrigatoriamente, você já começa a desconfiar. Ela deve ter sido passado para prole, passar para prole, não. Uma prole pode ganhar uma mutação e aí ela começar a não responder aos tratamentos, tá? Mutações são alterações do código de base nitrogenados provocadas apenas por radiação. Lembra que eu falei essas coisas muito deterministas? Apenas, somente, você pode desconsiderar. Mutações são alterações causadas pela transformação de uma base nitrogenada em outra. Sempre que isso acontece, um aminoácido diferente fará parte de uma proteína. Sempre não, porque o nosso código genético é degenerado. Então, o código genético é degenerado. Isso significa que talvez o CC... Gente, eu não sei, tá? Vou colocar aqui. Mas talvez o CC seja lisina. Na prova eles te dão. Produz o aminoácido lisina. Mas o CG também pode ser lisina. Então, se eu sofrer uma modificação aqui do C para o G, eu acabei produzindo um novo, eu continuei produzindo o mesmo aminoácido, nenhuma mutação que vai falar, uau, vai trazer problema, tá? Mutação são alterações das pentoses geradas exclusivamente a partir, de novo, gente, exclusivamente não, e não é alteração da pentose, é alteração de bases nitrogenadas. Acabei de falar aqui, dei um exemplo, você troca C por G, né? Você não vai fazer diferente disso. As mutações gênicas são alterações do código de base nitrogenados do DNA que podem ocorrer espontaneamente ou serem induzidos por agentes externos, como radiação ionizante ou algumas substâncias químicas. É essa daqui. Isso aqui é a definição de mutação. Está certíssimo. Questão número 11, prova de 2016/2. O equilíbrio de Hardenberg, isso daqui está na parte da apostila de evolução, e na parte de genética de populações. E tem sido utilizado para compreender as frequências gênicas nas populações dos seres vivos. O que é frequência, gente? Frequência é uma quantidade em relação ao total. Aí você tem a frequência dos genes e a frequência dos genótipos, que são coisas diferentes, tá bom? Gene pode ser ou do azão ou do azinho. Aí são genes ou frequência dos alelos. Genótipo pode ser a frequência do azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Nas populações sob influência de processos evolutivos, como deriva gênica e migrações, a frequência dos alelos permanece inalterada, que não sofre influência, tá? Então, para que uma população esteja sempre em equilíbrio de Hardenberg, você tem que ter uma população ausente de seleção natural, ausente de mutação, ausente de deriva gênica, que é quando acontece uma mudança ao acaso, e os acasalamentos têm que ser panmixo. O que é panmixia? Você cruza com qualquer pessoa, tá bom? Caso prevaleça na população cruzamento entre indivíduos com características fenotípicas vantajosas, essa característica tende a permanecer em equilíbrio gênico, tá? Não permanece em equilíbrio gênico porque, normalmente, a seleção natural escolhe o mais adaptado. Então, a frequência dele tende a aumentar. Mutações são eventos raros e aleatórios, entretanto, sua ocorrência determina a morte de um organismo. Logo, esse evento não influencia nas frequências gênicas. A gente tende a associar a mutação com coisa ruim, mas características novas que surgiram, por exemplo, um ser humano resistente ao HIV, por exemplo, uma pessoa resistente ao corona, isso tudo é resultado de mutação, tá? Que é uma coisa pode acontecer uma coisa boa. De acordo com a teoria, para que uma população esteja em equilíbrio, essa população deve ser grande, os cruzamentos devem ser ao acaso, deve estar isento de fatores evolutivos como mutação, seleção natural e migrações. É essa. A gente já falou, que falei isso há pouquinho tempo. Quando uma população se encontra em equilíbrio, os cruzamentos não podem ocorrer ao acaso. Os cruzamentos têm que acontecer ao acaso. As frequências dos fenótipos homo e heterozigoto são alterados pela seleção natural. Não é alterado. Uma população em equilíbrio é aquela que a frequência se mantém constante. Ou seja, se eu calculei hoje, deu 0,8 de frequência de azão,
Se eu calcular a frequência do alelo azão e deu 0,8, daqui 1000 anos dá 0,8 de novo a frequência do azão, a população está em equilíbrio, tá? Azão, coloquei azão assim, né? Do azão, a população vai estar em equilíbrio, então toma muito cuidado com isso, tá bom? Bora para frente. Questão 12 da prova de 2016/2 da UVV. O desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão mitótica do zigoto. À medida que essas divisões se sucedem, alterações importantes ocorrem de maneira sequencial e ordenada. Então, nesse caso aqui, para você achar essa questão, você vai ter que procurar na apostila de reprodução e embriologia, e você vai procurar no processo de desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário. Vamos para frente. Sobre as etapas e características do desenvolvimento embrionário, assinale a afirmativa correta. Aí vamos lá. Vamos pegar aqui. Os folhetos germinativos são diferenciados do estágio de gástrula, sendo a mesoderme responsável por originar o sistema nervoso. É a ectoderme que origina o sistema nervoso. Presta atenção no macete que eu fiz, que auxilia a resolver 90% dos casos. 100% não, mas 90% sim. Tudo que você apalpar é sistema nervoso, então, passei a mão aqui no meu olho, mucosa do olho, do nariz, enfiei o dedo na vagina, na orelha, no ânus, isso tudo tem origem ectodérmica, junto com o sistema nervoso. Abri o meu corpo, cheguei lá dentro dos meus órgãos, tá dentro, endo, tá tudo que eu consigo apalpar internamente, com exceção de bexiga e sistema urogenital, você vai estar falando, por exemplo, de sistema que teve origem endodérmica. Todo o caminho que você percorreu, de onde você encosta até onde você apalpa, então, cortei minha pele, passei pela dérmica, tecido conjuntivo, pelo tecido muscular, pelo tecido adiposo, pelo hematopoético, pelo tecido ósseo, cartilaginoso, isso tudo é tecido derivados de mesoderme, junto com o sistema urogenital, tá bom? Na gastrulação, ocorre a formação do blastóporo, tá certo. O que é blastóporo? A gastrulação é o seguinte, você vai ter essa célula, e essa célula ela vai começar a sofrer um processo de diferenciação. E aí, nessa diferenciação, você vai formar aqui a ectoderme, essa parte interna aqui, que eu chamo de endoderme, essa parte aqui, que a gente chama de arquêntero, e você vai formar o buraco, e o buraco é denominado de blastóporo. Esse buraquinho aqui, ó. O blastóporo, quando ele origina primeiro a boca, os animais são denominados de protostômios. Quando origina primeiro o ânus, é chamado de deuterostômios. Pronto, e é isso. Na gastrulação, a cortagem que o blastóporo forma o ânus são chamados de protostômios, é o contrário, e quando dá origem à boca são chamados de deuterostômios, é o contrário. O folheto mais interno, chamado endoderme, origina um revestimento interno do tubo digestivo e as glândulas associadas à digestão e ao sistema respiratório. Lembra que eu falei que tudo que você apalpar é a origem da endoderme? Tá certo, vamos ver o que está errado nas outras. O folheto mais externo é chamado de ectoderma e origina músculo, osso, sistema cardiovascular e urogenital. Na verdade, o que origina isso tudo, já falei para vocês, é a mesoderme. Viu que como esse macetinho ajuda a resolver muita questão? O aparecimento do terceiro folheto embrionário na fase da glástula, a ectoderme, determina a formação da cavidade embrionária, que é o celoma. O último folheto a surgir é o mesoderme, não a ectoderme, tá? E ele tem... e ele vai dar origem ao celoma. O buraco interno dele vai cheio de líquido ao celoma. Bora para frente. Questão 13 da prova de 2016/2 da UVV. A evolução é um fato que aconteceu e continua acontecendo nos dias atuais. Essa evolução é evidenciada pelos estudos da anatomia e do desenvolvimento embrionário comparados, pelos estudos dos fósseis e pelos estudos da bioquímica comparada. São as 3 evidências evolutivas: fóssil, comparação entre os indivíduos, e também pela a semelhança que eles têm no ambiente, né? A adaptação que eles têm ao ambiente. Os fósseis são vestígios de organismos que viveram no passado e se mantiveram preservados. Cá, se eu quiser achar isso na apostila, onde que vai estar? Vai estar na apostila de evolução, na parte de evidências
da evolução, logo depois do capítulo que fala sobre Darwin e o processo de seleção natural. Vamos ver as seguintes afirmações. Os estudos dos fósseis permitem caracterizar as condições climáticas da época da existência do organismo, dependendo das condições, sim, tá bom? Você consegue saber qual mineral que tinha, em algumas situações, dependendo da preservação do fóssil, você tem o que ele comia, como é que era, e você tem uma suposição de como que era aquele local. É possível encontrar em camadas de rochas diferentes fósseis de diferentes momentos da história, alguns inclusive de espécies já desaparecidas. Sim, os fósseis vão em cada período que eles viveram. Então, por exemplo, você tem uma camada aqui, você tem várias camadas. Essas camadas, aqui tem um tipo de fóssil, aqui tem outro tipo de fóssil, aqui tem outro tipo de fóssil, e assim vai. A descoberta da idade de um fóssil é possível por meio da utilização de materiais radioativos, como carbono 14, tá? Carbono 14, tá errado. Ah, tá aqui. 3, pelo fato de não existirem falhas no registro fóssil. Gente, existe muita falha no registro fóssil. Quem dera ele fosse completo. Se ele fosse completo, a gente conseguiria desenhar e descrever como é o processo evolutivo. Nem todos os seres que morrem em determinada época geológica tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais acontece para que aconteça a fossilização. Tá certo. Por quê? Porque se for um animal totalmente mole, não é fossilizado, porque partes moles tendem a ser decompostas, né? Então, quanto mais duro você é, mais a chance de você ter fóssil. Existe muito sambaquis. Sambaquis são grandes aglomerados de conchas de molusco. Por que você tem esse monte de fóssil? Porque molusco tem concha, e concha dá para ser preservada. Então, 1, 2 e 5, a resposta dessa questão é letra B. Bora para frente. Questão 14. A manutenção da saúde ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam conhecimento e a detecção de fatores que interferem na saúde humana. Os recursos hídricos são importantes aliados para a implementação de ações de saúde e ambiente. Entretanto, o crescimento desordenado das cidades gera uma série de problemas comuns no dia a dia. A presença, por exemplo, de um grande número de coliformes fecais em uma amostra de água é compatível com. Isso vai estar na apostila de ecologia e na parte de desequilíbrio ambiental. Efluente industrial, quando você tem muito coliformes fecais significa, quando você vê coliforme fecal, você vai estar vendo esgoto doméstico. Esgoto doméstico. Por quê? Coliforme fecal são bactérias que ficam no intestino. Bactérias no intestino. Se essa bactéria está na água, é porque tem restos de fezes lá na água, né? De alguma forma. Então, é esgoto domiciliar. O industrial, se ele estivesse falando principalmente de problemas relacionados com acumulação de substâncias tóxicas. Beleza? Bora para frente, última questão dessa prova. Questão número 15, prova de 2016/2 da UVV. A teníase é uma parasitose intestinal ocasionada principalmente por 2 grandes parasitas hermafroditos da classe de cestodes da família Tenidae. Hermafrodito porque tem órgãos produtores de óvulos e espermatozoides. Classe cestoda. A classe cestoda é caracterizada principalmente por não ter sistema digestório, família Tenidae, conhecidos como Taenia solium e Taenia saginata. Vamos falar onde que você encontra isso. Você está falando da doença, está falando mais da doença. Você vai encontrar na apostila de doenças, na parte de helmintos. Helmintos é a parte de plateuminto e nematelminto, já que essa é uma doença causada por plateuminto. Taenia solium é aquela que está no porco. Taenia saginata é aquela que está no boi. Um monte de gente fala assim, nata lembra leite, leite lembra teta, teta lembra vaca, vaca lembra boi. Aí fala o seguinte, no ciclo evolutivo da Taenia solium, o homem será o hospedeiro intermediário ao se contaminar quando andar descalço. Não, você pega a Taenia por alimento contaminado. Próximo. Teníase e cisticercose são causadas pelo mesmo parasita, porém em fases de vida distintas. É essa daqui, tá? Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença. A Taenia cealose se desenvolve no intestino delgado do homem, que é considerado, nesse caso, o hospedeiro intermediário? Não. Qual a diferença? É o hospedeiro definitivo. Qual que é a diferença de hospedeiro intermediário
para hospedeiro definitivo. Quer ver? Intermediário para hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário é aquele em que acontece a reprodução assexuada. E hospedeiro definitivo é aquele em que acontece a reprodução sexuada de um indivíduo. Aí vamos lá. A reprodução assexuada é aquela em que você não tem mistura de material genético. Na reprodução assexuada, você forma clones. Na reprodução sexuada, você tem variabilidade gênica. A tênia se reproduz de forma sexuada dentro da gente, então a gente é considerado hospedeiro definitivo. Algumas formas de prevenção incluem medidas sanitárias como evitar consumo de carnes mal cozidas, tá certo? E principalmente a vacinação da população. Não existe vacina para tênia, tá? O cisticerco é encontrado principalmente nas fezes dos animais contaminados. Não, o cisticerco, ele não é encontrado nas fezes. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Eu, Camila, tá? Estou com tênia. Deixa eu me desenhar palitinho. Eu, Camila, estou com tênia na minha barriga. Tá? Então, a Camila tem tênia. Essa tênia na minha barriga vai fazer o processo de reprodução sexuada, vai liberar ovos no meu intestino, e esses ovos é liberado nas fezes. Então, eu, Camila, libero fezes com ovos da tênia. Aí, o que vai acontecer? Um porco, um boi, um porco, um boi, ou, porco, boi, ou um frango, ou um ser humano, vai comer esses ovos. Dentro do corpo, o que vai acontecer? Comi, passou pela minha faringe, passou pelo meu esôfago, chegou no meu estômago, a enzima vai liberar, vai quebrar essa casca desse ovo e vai liberar uma larva que eu chamo de larva oncosfera, em algumas situações, ou hexacanto. Depende se você está comendo hexacanto tênia solium ou tênia saginata. Aí, essa larva, que a gente chama de oncosfera ou hexacanto, ela vai percorrer o seu sistema digestório, perfurar seu intestino, cair na corrente sanguínea e se instalar em algum músculo. Então, essa larva oncosfera se instala no músculo. Quando ela se instala no músculo, ela vai receber o nome de cisticerco. Cisticerco. Quando você tem cisticerco no seu corpo, porque você pegou e comeu essa larva oncosfera, você tem uma doença que eu chamo de cisticercose. Então, existe a cisticercose humana, cisticercose bovina e cisticercose suína. Se outra pessoa, por exemplo, agora eu vou colocar meu marido aqui, comer o cisticerco, aí ele tem teníase. Quando você tem teníase, é porque você comeu o cisticerco. Quando você tem cisticerco, é porque você tem o cisticerco na sua musculatura. Então, aqui, ó, a tênia tem um processo de reprodução e postura dos ovos, e postura de ovos. Aí, os fezes com tênia servem de alimento para o porco, para o boi, para o homem. No sistema digestório, acontece a liberação da larva oncosfera ou hexacanto. Essa larva oncosfera hexacanto rompe o intestino. Rompe o intestino, não, parece que rompeu o intestino, né? Sai do sistema digestório e aí ela vai se instalar no músculo. E aí, na hora que se instala no músculo, vira o cisticerco. Se você alimentar-se do cisticerco, aí você tem tênia, tá bom? Todos eles causados ou pela tênia solium, se for do porco, muito mais doença de tênia solium, porque ela tem um escólex, que é a cabeça com gancho, mas também pode ser de tênia saginata. Pouquíssimas vezes a neurocisticercose, né, no caso a cisticercose humana, é de tênia saginata, porque é por ventosa. Tipo aqueles bonequinhos que você cola assim por pressão e dali a pouco solta. É isso. E aí, com isso, a gente acabou a correção dessa prova de 2016/2. Espero vocês para a correção da próxima prova, que é 2017. Beijo, galera!